Olá, eu sou André Malta e esse é o canal Isso Aqui Não É Grego, uma abordagem descomplicada da literatura clássica e não clássica. Episódio de hoje, a prosa de Bernardo Carvalho. Das pessoas que têm se dedicado à ficção mais extensa no Brasil, poucas podem se comparar ao Bernardo Carvalho em termos de produção. Nos últimos 30 anos já são 11 romances, um volume próximo do que a gente costuma ver em países onde é possível viver exclusivamente da profissão de ficcionista. Aqui quero falar de um romance especial dele, 9 Noites, o sexto que o Bernardo publicou em 2002. Essa obra bebe na fonte do chamado novo jornalismo, que a partir da década de 60 do século passado buscou misturar a prosa das redações dos jornais às ferramentas literárias. Em outras palavras, o trabalho de apuração passou a servir de base para uma elaboração mais subjetiva por parte da autora ou do autor. Um clássico do gênero é A Sangue Frio, de Truman Capote, que fala do assassinato de 4 membros de uma mesma família no Kansas, em 1959, e do julgamento e da execução dos 2 homens responsáveis. A Sangue Frio é um relato pormenorizado do crime, dos momentos que o antecederam e dos seus desdobramentos, e é também uma obra muito bem construída literariamente. 9 Noites, do jornalista Bernardo Carvalho, vai numa linha parecida, só que abrindo espaço bem maior para a subjetividade. É o que ele admite nos agradecimentos, ao dizer: este é um livro de ficção, embora esteja baseado em fatos, experiências e pessoas reais. Os fatos: em 1939, o antropólogo norte-americano Bill O'Quinn comete suicídio durante sua pesquisa de campo no Brasil, depois de passar pouco mais de um ano por aqui, estudando tribos indígenas na região central. A motivação nunca ficou clara. Com base nisso, o Bernardo constrói sua narrativa puxando 2 fios que misturam fantasia e realidade e vão se alternando. Um desses fios é o testemunho de Manuel Perna, sertanejo que tinha se tornado amigo de Quinn, e no livro se dirige a uma figura misteriosa, a quem espera em vão, para lhe entregar uma carta do antropólogo. Manuel Perna morre em 1946 e a carta jamais é entregue. O outro fio é da voz em primeira pessoa que identificamos com o próprio Bernardo, autor. No início dos anos 2000, ao ouvir falar da história de Quinn, ele fica obcecado por essa figura e inicia uma grande investigação para tentar descobrir o que de fato explicaria o fato dele ter se matado aos 27 anos, com uma carreira promissora pela frente. Além da investigação, o Bernardo insere outros elementos, aparentemente ou falsamente, pessoais, como a relação com o próprio pai, mas são elementos que no fim convergem para a história que está investigando. O resultado é um livro misto. Temos algumas fotos, como esperaríamos num trabalho documental, temos trechos de cartas e depoimentos, mas por outro lado temos também essa voz em primeira pessoa, que identificamos com o Bernardo, mas jamais recebe o nome, e diz mais de uma vez que seu interesse na investigação era literário, produzir um romance. Vejam, por exemplo, este trecho onde o jornalista, durante a sua estadia em uma aldeia por onde Quinn tinha passado, fala da reação negativa de um dos indígenas diante da sua investigação. Queria saber o que eu tinha ido fazer na aldeia. Os velhos estavam preocupados, queriam saber por que eu vinha remexer no passado, e ele não gostava quando os velhos ficavam preocupados. Eu tentava convencê-lo de que não havia motivo para preocupação. Tudo o que eu queria saber já era conhecido. E ele me perguntava: então por que você quer saber, se já sabe? Tentei lhe explicar que pretendia escrever um livro e, mais uma vez, o que era um romance, o que era um livro de ficção, e mostrava o que tinha nas mãos, que seria tudo historinha, sem nenhuma consequência na realidade. Ele seguia incrédulo. Essa voz que a gente toma como sendo do Bernardo é, conforme eu disse, a principal em 9 Noites. A outra, do Manuel Perna, ocupa espaço menor, mas não menos relevante, porque supostamente traz o relato de quem teve acesso direto a Quinn. Manuel Perna, como eu também já disse, está se dirigindo a uma figura misteriosa que fez parte da vida de Quinn e pela qual espera em vão. A maioria desses trechos começa com a fórmula "Isto é para quando você vier". Ouçam esta passagem logo na abertura do livro. Vão lhe dizer que tudo foi muito abrupto e inesperado, que o suicídio pegou todo mundo de surpresa. Vão lhe dizer muitas coisas. Sei o que espera de mim e o que deve estar pensando, mas não me peço o que nunca me deram, o preto no branco, a hora certa.
Terá que encontrar apenas com o imponderável e a precariedade do que agora lhe conto, assim como tive de contar com o relato dos índios e a incerteza das traduções do professor Pessoa. As histórias dependem antes de tudo da confiança de quem as ouve e da capacidade de interpretá-las. No fim, a solução a respeito da identidade dessa figura une as duas partes do livro, o relato de Manuel e o do Bernardo. A construção de diferentes versões de uma mesma história é só um dos temas do livro. O suicídio e o contato do colonizador/explorador com os índios são outros. A pergunta sobre o que teria provocado a morte de Quen percorre toda a obra, sem resposta final, tocando num ponto sensível, a forma como reagimos diante da decisão de alguém de tirar a própria vida. Algo abordado, aliás, num romance recente, Crocodilo, de Javier Contreras. O narrador levanta a possibilidade de Quen ter contraído sífilis ou ter sofrido uma desilusão amorosa, mas nada se confirma. Vejam este trecho onde ouvimos, dentro do relato principal, o relato de Castro Faria, um pesquisador já idoso que, em 1938, aos 24 anos, tivera contato com Quen. Quando chegou a notícia do suicídio, e esses dados todos sempre causam muita impressão, acharam que talvez fosse uma doença. Foi uma coisa tão inesperada. Uma vez ele me disse, Castro Faria, eu não tenho mais nada para ver no mundo. Tinha sido embarcadiço, o trabalho mais grosseiro, mais humilde de todos, num navio ao redor do mundo. Ele me disse que tinha andado pelo mundo todo, não tinha mais nada para ver. Era uma pessoa solitária, era muito fechado. Essa expressão de alguém que já tinha visto tudo no mundo era realmente de quem já não via nenhum interesse de estar presente. O convívio dele era muito reduzido. Acho que não aprendeu português nem se interessava pelo Brasil. Aliás, nunca vi um livro dele. O que ele me disse, eu repito. Castro Faria, eu não tenho mais nada a fazer no mundo. Já vi tudo. Ouçam agora Manuel Perna abordando esse tópico do suicídio ao falar da pesquisa de Quen com os índios Trumai. Ele me disse que não observou nenhum caso de suicídio propriamente dito durante a sua breve estadia entre os Trumai. O curioso é que, ao ser obrigado a interromper o trabalho, tivesse se esquecido de lhes fazer justo essa pergunta, se houvera alguma vez um suicídio entre eles. Em todo caso, ficou com o sentimento de que tinham o temperamento suicida e estavam prontos para se matar. O importante, ele me disse ainda na primeira noite em Carolina, sem que eu pudesse entender do que realmente falava, é que os Trumai veem na morte uma saída e uma libertação dos seus temores e sofrimentos. Para encerrar, vale destacar o contato dramático entre índios e exploradores/colonizadores, que, como eu já mencionei, é outro tópico importante na obra. É difícil ler 9 Noites e não lembrar da obra mais famosa do jornalista e ficcionista Antônio Calado, Quarupi, de 1967, e de tudo que está implicado no processo de colonização. Embora Quen criticasse os índios e a cultura brasileira de modo geral por sua natureza indisciplinada e invertebrada, como está registrado num trecho, por sermos crianças mimadas vivendo num clima anárquico e nada agradável, ainda assim ele podia fazer observações como esta, que o narrador inclui na sua história. Numa das cartas que nunca mandou a Margaret Mead, escrita em 4 de julho de 1939, Quen dizia o seguinte: o tratamento oficial reduziu os índios à pauperização. Há uma crença muito difundida entre os poucos que se interessam pelos índios de que a maneira de ajudá-los é cobri-los de presentes e elevá-los à nossa civilização. Tudo isso pode ser atribuído a Conte, que teve uma enorme influência na educação superior local e que, através do seu espetacular discípulo brasileiro, o já velho general Rondon, corrompeu o serviço de proteção aos índios. O próprio narrador principal da história pode se manifestar assim, sobre a condição dos índios. Na aldeia, você é a criança deles. Na cidade, eles são a sua criança. Nunca vi ninguém tratar as crianças com tanto carinho e liberdade. De volta a São Paulo, depois de minha passagem pela aldeia, comecei a receber telefonemas a cobrar. Os pedidos não tinham fim. Agora eu era o eterno devedor. De criança, eu tinha passado ao pai relapso, a quem é finalmente dada a chance de reparar seus erros passados e sua ausência. É difícil entender a relação. São os órfãos da civilização. Estão abandonados.
precisam de alianças no mundo dos brancos, um mundo que eles tentam entender com esforço e, em geral, em vão. Com tudo isso, passados 20 anos, 9 Noites continua sendo um livro instigante e mescla original de fato e ficção. Eu fico por aqui, obrigado por ouvir e até a próxima.